Esse é o professor Marcos Eberlin, pelo convite de estar aqui hoje falando sobre vocês, sobre a questão do problema mente e corpo na ciência hoje e o que nos faz humanos. Eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto no tempo que nós temos aqui, mas apenas de pincelar como a ciência tem encarado o problema mente e corpo atualmente, como os evolucionistas têm agido para inclusive tentar derrubar o conceito de mente e de consciência e das evidências a nosso favor nesse problema. Primeiro é que eles já decretaram a morte da mente. De um jeito sutil, nas últimas décadas, isso vem sendo elaborado, inclusive, desde que o George Bush decretou a década do cérebro no início dos anos 90, né, injetando grandes somas em dinheiro, fomentando a pesquisa sobre o cérebro. Ali começou a se criar a ideia de que o cérebro esgota o assunto quando se refere à mente, né? E aos poucos foi se substituindo o conceito de mente pelo de cérebro, de um jeito sutil e perigoso, com consequências desastrosas, conforme a gente vai ver, né? Freud foi um que enxergou a mente como uma casa assombrada, né? E essa metáfora, mais recentemente, ela foi substituída por uma outra, né? Deu lugar à mente como um computador, né? E o engraçado é como que eles podem usar uma analogia como essa sem pensar em design, né? Computadores existem a parte de design, né? Cada aspecto do pensamento e da emoção está enraizado na estrutura e função do cérebro. Isso é o que o Steve Pinker, um pensador, acredita ao falar sobre a mente, né? A mente já saiu da jogada, é o cérebro, né? Ele acha que todas as funções mentais podem estar resumidas nas funções cerebrais. Mas o cérebro é um computador, né? Segundo Steve Pinker, a capacidade do cérebro de processar informação é o que permite aos seres humanos ver, sentir, escolher e agir, né? Ok, sim, o computador é essencialmente um aparelho desenhado para processar informação, né? Joia, então nós descobrimos como a mente funciona, mas e de onde veio o software que roda, né? Assim também ninguém responde a isso. E de onde vieram as condições iniciais? Também ninguém responde a isso. Estritamente falando, um computador apresenta a mesma lógica de um ábaco. Ele é um ábaco mais sofisticado, né? Não passa disso, né? Mas o que seria de um ábaco se não houver quem o manipule? Então, também não esgota o assunto a enxergar o cérebro como um computador, ou equivaler a mente ao cérebro. Isso aqui é interessante, é trecho de troca de e-mails no ano de 2011 entre neurocientistas e filósofos. Aqui o organizador de um colóquio sobre mente e cérebro, dando uma chamada nos colegas filósofos, assim, como que eles ainda usavam o termo mente, como que nenhum dicionário de filosofia ainda possui o verbete cérebro, né? E de um jeito muito ríspido, né? Muito grosseiro. Inclusive, acho que o tamanho da letra, a resolução não permite a vocês lerem, né? Mas eles dizem, o assunto é: vamos estudar a estrutura que é a própria razão de ser, a própria razão de existirmos, ou seja, o cérebro. Eu acho intrigante, se não pretensioso, que um grupo de pessoas que faz o maior dos usos de uma estrutura também simultaneamente faz a maior das tentativas para dizer nada sobre como ela funciona. Ele está dizendo como é que filósofos que pretendem dizer tudo sobre como o cérebro funciona não falam sobre estruturas cerebrais, né? Mas, assim, os filósofos não acreditam que estão falando sobre cérebro, e sim sobre mente, né? Mas chegamos em um ponto em que neurocientistas têm dificuldade em entender como filósofos podem falar sobre mente e não sobre cérebro, né? A questão do cérebro já está tão impregnada na mente das pessoas que não existe mais mente para neurocientista. O último livro do Thomas Nagel caiu como uma bomba no mundo evolucionista. Thomas Nagel, ele é um professor de filosofia
norte-americano, ele dá aula sobre filosofia e direito na Universidade de Nova York, e ele é declaradamente ateu. Então, tudo que ele declara nesse último livro não parte de nenhuma crença religiosa. Eu não estou aqui defendendo o pensamento do Nagel, eu acho que isso é o menos importante. O mais importante é como ele habilmente revela as lacunas do pensamento materialista, naturalista. Além disso, ele mostra que a noção da existência da mente é algo que deve impactar a todas as ciências físicas também. Então ele declara, o problema corpo-mente não é apenas um problema local. As ciências físicas e a biologia evolucionária não podem se manter à parte dele. Nós vamos ver isso melhor mais para frente. O ponto de partida é o fracasso do reducionismo psicofísico, que é uma posição na filosofia da mente em grande parte motivada pela esperança de demonstrar como as ciências físicas poderiam fornecer uma teoria unificadora de todas as coisas. Isso já fracassou, elas não conseguem. E por que elas não conseguem? Onde elas esbarram? Qual é o obstáculo? O obstáculo é a existência da mente. Outros argumentos dele no livro muito interessantes. Eu quero defender minha reação de incredulidade frente à visão neodarwinista reducionista da origem e evolução da vida. É altamente improvável que a vida seja o resultado de uma sequência de acidentes físicos junto com um mecanismo de seleção natural. E o meu ceticismo não é baseado em crença religiosa, ele permanece ateu. Os grandes avanços das ciências físicas e biológicas só foram possíveis porque excluíram a mente do mundo físico. Ou seja, a existência da mente poria em questão, inclusive, todo o entendimento que as ciências físicas fazem do resto do universo. A inteligibilidade do mundo não é um acidente. A mente relaciona-se duplamente à ordem natural. A natureza é tal que faz surgir seres conscientes com mentes. E é tal que se faz compreensível a esses seres. Então, a inteligibilidade ela é comunicável. Em última análise, portanto, tais seres devem ser compreensíveis a si mesmos. E esses são aspectos fundamentais do universo, e não um subproduto do desenvolvimento de desenvolvimentos contingentes, cuja verdadeira explicação é dada em termos que não fazem referência à mente. Ou seja, a mente não pode ser um subproduto casual e final de uma evolução biológica. A consciência é o mais patente obstáculo a um naturalismo que se pretende abrangente e que confia apenas nas ciências físicas. Não é só ele que enxerga a consciência como o mais patente obstáculo. É toda a ciência biológica e evolucionária. Esses caras assim querem derrotar o conceito de mente porque eles sabem que esse é o maior obstáculo. Inclusive, olha que interessante as reações que esse último livro do Nagel suscitou. Os proponentes da evolução têm de fato respondido a ele com um orquestrado até tu, Nagel. Você vai nos trair agora? Tendo gastado todas as suas carreiras, suportando ataques contra a evolução que vêm de criacionistas religiosos de direita, eles agora se acham tendo que defender-se no seu flanco esquerdo. E aqui um dos que fizeram uma review do livro disseram, olha, não há nada no livro do Nagel que apoia ou simpatiza com o ponto de vista religioso. Mais que isso, Nagel está procurando aperfeiçoar a ciência, até mesmo expandi-la e não repudiá-la. Mas quando se questionam dogmas da ciência materialista naturalista, eles não pegam bem. O livro vai ter efeitos perniciosos no mundo real. Eles não estão questionando o seu livro, se o argumento do Nagel procede ou não, se é verdadeiro ou falso. Eles não questionam isso. Eles questionam o efeito pernicioso que isso vai ter. E acrescentam, vai ser usado como uma arma. A linguagem bélica é interessante, eles estão em guerra. Vai ser usado como uma arma, causando dano na educação de estudantes de biologia.